Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a essência, né, que é aquela substância refinada e extraída no momento em que há a concepção, que é dividida em três formas, que é a essência pré-celestial, pré-natal, que é aquela que tem antes, né, você traz no momento da concepção, passada pelos pais, a pós-celestial, que sai dos alimentos, que é extraída pelo estômago e o baço, e a essência do rim, que nada mais é que as duas essências que são armazenadas nos rins, tanto a essência pré quanto a essência pós, que ficam armazenadas nos rins, e a gente diz que são a essência dos rins. Então, a pré-celestial, como a gente já sabe, ela vai se originar no momento da concepção, com a combinação das energias sexuais do homem, que é Yang, da mulher Yin, e aí você vai ter uma constituição básica de força, de energia daquele ser que está sendo gerado. A energia pré-celestial, você tem a essência Yang do pai com a essência Yin da mãe, você tem a concepção, então você forma o feto, o aspecto Yang é o que gera o portão da vida, e o aspecto Yin é que dá a base da essência. Então, essa base da essência Yin tanto vai estar ligada ao sangue menstrual na mulher quanto ao esperma no homem. E o aspecto Yang, que é o fogo portal da vida, do nascimento até a puberdade e a adolescência, ele vai participando do crescimento e do desenvolvimento do ser humano. A pós-celestial é aquela que, após o nascimento, tanto o estômago quanto o baço e o pulmão começam a funcionar e eles passam a produzir o Qi, que vem dos alimentos associado ao Qi do ar. Então, essa essência pós-celestial é uma mistura, um complexo, né, de energias que são refinadas no estômago e no baço por tudo que a gente ingere. Por isso que a alimentação é fundamental. Então, se o rim é a raiz da essência pré-celestial, o baço é a raiz da essência pós-celestial. Então, a essência que fica armazenada nos rins, ela é formada tanto pela pré quanto a pós. Vai fluir nos vasos maravilhosos e vai fazer toda a fisiologia do nosso organismo. Essa essência é quando a criança nasce, que respira, o pulmão joga o ar para os rins e ele dinamiza essa essência pré, e aí ela vira Yuan-Ti, ou essência pré-dinamizada, ou seja, aquela que vai fazer toda a fisiologia do Zhang Fu. E as funções dessas essências que são armazenadas no rim, nos rins, tanto a pré quanto a pós, estão ligadas ao crescimento, ao desenvolvimento e à reprodução. Os ciclos do homem é de 8 em 8 anos e o ciclo da mulher é de 7 em 7 anos, onde essa essência vai fazendo todo um processo de desenvolvimento. Então, o homem é 8, 16, 24, a mulher é 7, 14, 21 e assim por diante. Então, veja bem, o que nós queremos colocar hoje para vocês? Se a função da essência é crescimento, desenvolvimento e reprodução e está ligada aos ciclos da vida, se nós tivermos uma deficiência de essência já adquirida, transmitida deficiente pelos pais, o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução daquele ser que foi gerado, eles vão ficar comprometidos. Se regula os ciclos da vida, esses ciclos também vão ficar comprometidos. Então, é aquela criança que tem um retardo no seu desenvolvimento motor, retardo no seu desenvolvimento ósseo, retardo no seu crescimento. Muitas das vezes pode ter alteração das gônadas, no futuro pode ser um adulto que tenha uma quantidade menor de espermas ou de espermatozoides, ou os espermatozoides mesmo que têm uma quantidade normal, mas podem estar deficientes, ou a mulher que pode ter um útero que antigamente chamava de útero incompetente, ou ter alterações no ciclo menstrual e assim por diante. Então, a deficiência de essência transmitida pelos pais pode gerar tudo isso, além de alterações medulares da constituição. E já que a essência é a base dos três tesouros que nós falamos na medicina chinesa, ou seja, a mente, o Qi e a essência,
A deficiência de essência pode se manifestar nesses 3 níveis, ou seja, nesses 3 tesouros, tanto na mente, quanto no ti, quanto na essência. Ou seja, o ser que foi gerado, que tem uma deficiência de essência, que já nasceu com ela, ou até mesmo que venha adquirir, porque o que que depaupera a essência? Excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, alimentação inadequada, repouso inadequado, e aí você não tem uma essência após, você gasta a pré. Então você pode ter alterações psíquicas, como um transtorno bipolar, você pode ter precocemente demência, alterações como Alzheimer, síndromes como a do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A questão do Ti, você ter uma deficiência do Ti, ter uma deficiência na fisiologia dos órgãos e das vísceras, e a própria essência, né, deficiente, que é a essência responsável por gerar medula óssea, medula espinhal, e tudo a partir daí estar debilitado ou de alguma forma estar deficiente. Voltando aos 3 tesouros, ele diz que o homem responde ao céu e à terra. Então, o céu é a mente que está ligada à energia do coração. O homem é o ti que está ligado à energia do estômago e o baço, o homem, no caso, o ser humano. E a terra é a essência que está ligado ao rim. Se nós pegarmos as funções do coração, que ele é responsável por impulsionar o shuê nos órgãos e nas vísceras, impulsionar o ti e o shuê, abriga a mente, uma deficiência de essência pode gerar uma deficiência nas funções do coração, tanto na de abrigar a mente, quanto nas funções físicas e fisiológicas do coração. Se nós pegarmos o Ti, e ele está ligado ao estômago e ao baço, que é o responsável por absorver a essência pós-celestial, nós podemos ter todos aqueles quadros de deficiência do elemento terra, estômago e baço. Então, a gente pode ter uma diminuição do tônus, a gente pode ter uma alteração da memória para as coisas atuais, não conseguir fixar o aprendizado. Nós podemos ter alterações como pitose, queda de útero, queda de ovário, hemorroida, flacidez. E em relação à essência, que é o elemento terra, tudo aquilo que é função do rim, como os dentes, os ossos, os cabelos e etc, etc e tal, tudo isso está comprometido, além da própria fisiologia de cada órgão, não é? Na hora de formar o sangue, por exemplo, o baço dá a essência que ele retira dos alimentos, o rim dá a essência que ele está armazenada, tanto a pré quanto a pós, e o coração ajuda a sintetizar, a formatar o chuê. Se esses órgãos e essas vísceras estiverem deficientes, eu provavelmente vou ter um sangue deficiente que vai se associar a algum desses 3 tesouros ou aos 3 tesouros que já estão deficientes, e aí eu não consigo nutrir meus órgãos e as minhas vísceras. Então, eu posso desenvolver vários tipos de patologia, inclusive uma deficiência do Ti de defesa, uma deficiência do Ti nutritivo, o que vai permitir que alguns agentes patogênicos possam se beneficiar dessa fraqueza, não é? E penetrar no meu Ti de defesa e se instalar. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de deficiência de essência e suas consequências, que elas podem ter consequências psíquicas, podem ter consequências físicas, no caso do Ti, na fisiologia do Ti, e também consequências na essência que está ali armazenada nos rins. Por enquanto é isso do nosso encontro de hoje. Um abraço para vocês e até uma próxima.